Irmãos, nós estamos estudando o livro de Tiago. Nos últimos cultos, nós temos meditado versículo por versículo. E eu, particularmente, tenho sido desafiado a, como cristão, a amadurecer e aprender e ter uma fé mais praticante, sem ser uma fé que fique no campo da teoria, do conhecimento, mas uma fé que esteja agindo. E hoje nós vamos estar meditando em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. Essa é a parte 12 da mensagem, Uma Fé que Agrada a Deus. Nós vimos domingo de manhã, no culto pela manhã, que uma fé que agrada a Deus não faz distinção de pessoas. Uma fé que agrada a Deus não trata o outro com diferença. Uma fé que agrada a Deus não tem favoritismo. Tiago nos desafia a isso. Ele coloca os crentes do primeiro século ali, da sua igreja, na parede, porque a nossa fé em Cristo, o Evangelho, nos desafia a sair do quadrado. E isso para quê? Para sermos parecidos com Jesus, irmãos. Para agradar a Deus e fazer o bem ao nosso próximo. Tanto é que Tiago, capítulo 2, o verso 1, o versículo que meditamos no domingo passado, foi: meus irmãos, como crentes em nosso Senhor, glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Então, essa foi a mensagem de domingo. Se você desejar ouvir, está lá no nosso canal TV EBT. Então, a primeira fé que agrada a Deus, Tiago, é uma fé que não faz acepção de pessoas. A segunda fé nós vamos ler agora. Está Tiago, como eu disse, capítulo 12, do verso 14 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes dizer: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, é o que, igreja? A fé, se não tiver obras, é morta. Verso 18 diz: mas alguém dirá, como se tivesse alguém discutindo com Tiago, é um interlocutor aqui, e ele coloca: você tem fé, Tiago? Imagine dessa forma: e eu tenho obras. Aí, veja só, aí Tiago vai dizer: mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. E eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Continuando: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Tiago, mais uma vez, fazendo uma pergunta, e agora Tiago responde com dois exemplos, indo para a própria palavra, para responder essa pergunta. E ele diz: primeiro exemplo é o exemplo de Abraão. Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhes foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. O outro exemplo agora é de Raabe.
De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Muito obrigado, Pai. Clamamos a Ti que ilumine o nosso coração e nos dê o privilégio de entendê-la e que ela possa transformar a nossa vida. Se por acaso tem entre nós irmãos que têm fé, mas não é praticante dessa fé, tem uma fé morta. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Que essa palavra traga vida, Espírito Santo, e nos ajude a compreender, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, Tiago chama os cristãos do seu tempo para ter uma fé que se posicione. Não é uma fé dentro de um quadrado. Não é uma fé omissa, mas uma fé que se posicione. Tiago está chamando para que tem fé seja uma pessoa corajosa. Dessa maneira, Tiago está dizendo que tem ação, que tem atitude, que glorifiquem a Deus e contribua para o bem do próximo. É esse tipo de fé que agrada a Deus. E vivemos no tempo, irmãos, que como é necessário uma fé que se posicione contra as injustiças que nós vemos, que você vê, que eu vejo, em vários níveis do nosso país, a nível mundial. Estava abismado. Em nossos entretenimentos, onde quer que estejamos, precisamos dessa fé. Não uma fé omissa, irmãos. Uma fé omissa para Tiago é uma fé morta. Então, a fé que agrada a Deus se expressa por meio de ações práticas. A fé que agrada a Deus, ela se expressa por meio de ações práticas. Ou seja, eu entendo que eu e você precisa tomar uma posição, precisa de um movimento. Essa fé vai causar alguma diferença? O que os irmãos acham? Se você, por exemplo, entra e sai da sua casa, vem ao culto, vai embora, chega, o ano todo, mas você nunca se posicionou, você nunca falou, você nunca proclamou o Evangelho dentro da sua casa, não vive o Evangelho, não verbaliza o Evangelho. Essa é uma fé prática? Sua fé é uma fé viva ou uma fé morta? Não adianta passar para os universitários, passar para o irmão do lado, nada disso. Essa resposta é sua, é pessoal. E você entendeu qual é a pergunta? Sua fé é viva ou morta? Sua fé, ela está agindo, está em movimento ou está estagnada? Sua fé se posiciona ou sua fé se omite? Você sabe essa resposta? Você sabe essa resposta? Você já respondeu no seu coração? Eu não sei sua resposta. Eu não sei. Mas se você for sincero, for uma fé viva, continue clamando ao Senhor para Ele aquecer. Se você acha que sua fé está ali, quase parando, fria, pastor, é hora de clamar a Deus, para que Ele incendeie o seu coração. Incendeie o seu coração, se não para. E a pergunta dele é, tem algum benefício ter uma fé viva? Tem alguma vantagem? Qual é o proveito? Qual é o proveito de uma fé morta? Eu não vejo proveito nenhum de uma fé morta. Agora, de uma fé viva, faz diferença demais.
Faz muita diferença. Então, nós vamos ver algumas vantagens para o cristão que tem uma fé viva, que o texto ele nos apresenta. Primeiro, uma fé viva se expressa numa vida transformada por Jesus. Sem uma vida transformada por Jesus, não tem fé viva. Não tem, irmãos. Nós precisamos ir na essência, no coração. E para ter uma fé viva, uma fé que se expresse por meio de ações práticas, é necessário ter uma vida transformada por Jesus. Senão, não vai ter. Não vai. Você não vai ter. A fé genuína e operante encontra seu fundamento exclusivamente na obra redentora de Cristo. Quando unidos a Cristo pela fé, os crentes recebem todos os seus benefícios e experimentam de forma abundante, conforme o Espírito aplica a cada um de nós. Irmãos, quando se lermos Romanos capítulo 5, o verso 1 e 2, fala desses benefícios, de ter uma vida transformada por Jesus. Um desses benefícios é a nossa paz com Deus. Isso mesmo, paz com Deus. Isso é mediante o que? A nossa união com Cristo. Para ter uma vida transformada por Jesus, é necessário estar unido a Jesus. É isso que a palavra nos ensina. Ninguém é capaz de transformar o outro. Só tem um que é capaz de moldar o nosso caráter, mudar os hábitos ruins. É Jesus. É o Evangelho. E Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nenhum santo que você tem paz com Deus. É só por meio de Jesus. Não é por meio de nenhum pastor, de nenhuma liderança. É só por meio de Jesus que você tem paz com Deus. Só por meio de Jesus. Foi Cristo que nos deu essa paz. Por meio de quê? O texto diz, por meio da nossa fé. Esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Seus benefícios, a vantagem de uma fé viva, de uma fé eficaz. Uma fé viva e praticante tem o seu fundamento na obra de Cristo. Hebreus 12, 12 diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. A fé viva nos leva a perseverar em seguir a Jesus e permitir que Ele transforme a nossa vida. Colossenses capítulo 2, o verso 6 e 7 diz: e agora, assim como aceitaram Cristo, Jesus, vocês receberam Cristo como Senhor, continue a segui-lo. Aprofunde nele suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. É diferente, irmãos. Uma fé viva nos reveste para viver o novo de Deus. 2 Coríntios 15, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, uma fé viva se expressa numa vida transformada por Jesus. E essa vida transformada por Jesus, acredite, tem empatia pela necessidade do outro. Essa fé que Jesus transforma, a gente sente a dor do outro. Mesmo que a gente sentindo, a gente não possa fazer nada, mas você está lá clamando: Jesus, tenha misericórdia, eu não sei o que eu posso fazer. Mas você está lá perto, e você faz aquilo que estiver ao seu alcance. Veja o que Tiago nos diz no verso 15. A igreja pode ler, por favor? Tiago 2,15. Vamos lá? Tiago 2,15. Vamos lá? Se um irmão e um de vocês, vamos continuar? Vão em paz, tratem de se aquecer
e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se não tiver compromisso e dever com essa fé, ela está morta. É isso que Tiago está nos ensinando. Tiago está dizendo que uma fé viva em Cristo, que se coloca em ação para agradar a Deus e fazer o bem ao próximo, isso é um reflexo de uma fé salvadora. Essa fé salva. Uma fé que teve um encontro transformador com Cristo. Irmãos, a fé genuína envolve mais do que simplesmente concordar com um conjunto de doutrinas. Envolve compromisso que se expressa através de ações. Há uma distinção que é crucial nesse texto. Não somos salvos pela combinação de fé e obras, não. Mas por uma fé que produz obra. Salvação exclusivamente é pela fé. Senão os espíritas e outros aí acreditam que o homem pode ser salvo por praticar o bem. Não, não. É só por meio de Jesus Cristo. É só por meio de Jesus Cristo. Mas só que isso nos ensina o quê? Que através dessa fé salvadora, as obras, elas serão executadas com amor, irmãos. Nós vamos ver a necessidade e vamos ter prazer de ajudar. E se não conseguir ajudar, mobiliza quem pode ajudar. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. O texto nos diz isso. E Tiago se utiliza desse exemplo prático para nos ensinar como ajuda irmãos necessitados, para ilustrar que palavras vazias não têm valor se não forem seguidas de atitudes concretas. A fé, segundo Tiago, é uma crença que deve se manifestar em obras de amor e de obediência a Deus. E olha, irmãos, a nossa fé não se baseia em nossa capacidade e de nenhum homem. Jeremias 17:5 diz, ou 8, assim diz o Senhor, maldito é aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. A nossa fé não deve se basear nem na nossa capacidade e nem nos homens. Segunda vantagem, verso 18, Tiago continua falando. Então, a primeira vantagem que eu enxergo de uma fé que agrada a Deus, que se expressa por meio de ações práticas, é que tem uma vida transformada por Jesus. E isso é pela graça dele. No verso 18, veja o que Tiago diz. Verso 18 diz assim, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Aí, mostre-me essa sua fé sem as obras. E Tiago diz, eu lhe mostrarei, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. O que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que uma fé viva dá testemunho que agrada a Deus. Uma fé viva dá testemunho que agrada a Deus. Quando Tiago diz, eu com as obras, eu com as ações, eu vou testemunhar a minha fé em Cristo. É isso que ele está dizendo. Tiago está dizendo, eu com as obras vou mostrar a minha fé. E Tiago faz um desafio. Esse desafio é, mostre-me sua fé sem as obras, e eu lhe mostro a minha fé por meio daquilo que faço. Veja o desafio que Tiago está colocando. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu vou mostrar a minha fé por aquilo que eu faço. Então, irmãos, isso está nos desafiando a não fazer no banco do templo, do banco da igreja, uma morada eterna, meu irmão. Deus tem coisas lindas para fazer por meio da sua fé. Da sua fé, não na sua capacidade, mas na sua fé nele. Deus tem coisas lindas para fazer. Então peça essa fé a Deus. Tiago se dirige a todos aqueles que desejam separar a fé das obras.
Ele os desafia a mostrar uma verdadeira fé sem as obras, ou as obras sem a fé, e lhes dizer que, em troca, ele mostrará sua fé por meio da sua conduta, ou seja, tudo que ele faz, a fé é o ingrediente principal. Isso me faz lembrar, irmãos, o ensinamento de Jesus. Você sabe que está escrito em Mateus 7,19. Pode colocar, Tom, a igreja ler, por favor. Mateus 7,19. A igreja pode ler comigo. Vocês conhecerão isso. Aqueles que falam, mas não agem, ouvirão Jesus dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Está no verso 23. A fé sem obras está morta. Está morta. Aí veja o que o texto ainda nos diz. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem, seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? O que Tiago está dizendo aqui? Tiago conhecia muito bem o Antigo Testamento. E Tiago está citando o Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4, que era praticamente em todos os cultos, os judeus recitavam esse verso. Escutes, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E Tiago está dizendo que os demônios sabem que Deus é apenas um. Tiago está dizendo que os demônios sabem que só tem um Deus verdadeiro. É isso que Tiago está dizendo. Em outras palavras, Tiago está dizendo: olha, meus irmãos, os demônios conhecem, eles sabem a sã doutrina. Os demônios conhecem a palavra. Porque Tiago diz que eles conhecem e faz isso muito bem, até os demônios creem e tremem. Isso não deveria nos surpreender, afinal, eles vieram do céu, né, irmãos? Eles sabem quem Deus é. Eles sabem que Ele é um. Não há ateus no reino demoníaco. Não há ateus no reino demoníaco. Não há. Agora, no verso 19, diz que nenhum anjo caído pode apropriar-se da salvação por causa de fé e conhecimento de Jesus. Nenhum anjo caído. Do mesmo modo, aquele que concorda apenas intelectualmente com as verdades das Escrituras, se mostrar seu envolvimento com Deus que professa, esse é desprovido da verdadeira fé. É no caso dos demônios. Sua fé não passa de imaginação. É uma fé morta. Lucas capítulo 4, o verso 34, Jesus teve um encontro com um demônio. E veja só, ele disse: que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Veja só, será que os demônios conheciam? Sabiam quem ele era? Sabiam. Então, Tiago está aqui argumentando isso aqui, se os demônios conhecem e que tremem, e vocês sabem que Deus é um só, vocês conhecem quem é Deus, e por que vocês não agem? E por que vocês não têm uma fé viva? Isso aqui não significa nada dizer as coisas certas. Muitas coisas, se eu perguntar a todos aqui, Jesus salva, acredito que todos vão dizer que Jesus salva. Todos aqui vão dizer que Jesus salva. Sabem versículos decorados, um bocado, conhecimento bíblicos. E não ter ação que testemunha essa fé, sua fé está morta. É isso que está dizendo. A profissão de fé sem obras não passa de palavras vazias, irmãos. É a marca de uma fé falsificada. É pura alegação. Tudo sobre dizer a coisa certa e nenhuma diferença faz no real motivo da forma como nós vivemos. E para concluir, eu convido o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos estar louvando, rompendo de fé. Nós vimos que a fé que agrada a Deus, se expressa por meio de ações práticas. E essa fé viva se expressa numa vida transformada por Jesus. Mas não só uma vida transformada por Jesus e que dá testemunho que agrada a Deus por meio de ações. E por último, são os dois exemplos que Tiago cita para justificar o que ele está argumentando. E ele diz que uma fé viva é justificada por Deus. Uma fé viva é justificada por Deus.
E ele cita o exemplo de Abraão e de Raabe. Tanto Abraão como a Raabe são dois pecadores, mas que foram justificados por Deus porque acreditaram, obedeceram, temeram ao Senhor. E essa fé ganhou lá um quadro na galeria da fé. Veja como Deus se agrada do povo, de mim e de você, de uma fé que honre, de uma fé que possa estar agindo, uma fé que esteja agindo na prática. E eu concluo, irmãos, essa mensagem, essa reflexão. Tiago está dizendo que fé e obras andam juntas, são inseparáveis. Fé e obra. Você não pode dizer que tem fé se você não faz nada para Deus. Essa sua fé é morta. E essa fé não vai levar a lugar nenhum, não. Agora, se você tem uma fé viva e você ama servir ao Senhor, ama proclamar o Evangelho, essa fé faz a diferença. Ama. Você pede a Deus: Deus, me ajuda a cuidar dos meus irmãos. Me ajuda a ser um crente que tenha mais empatia. Me ajuda a proclamar o teu reino, amando os meus irmãos. Você já fez esse tipo de oração? Faz diferença. Deus, me ajuda a ter uma fé que não faça acepção de pessoas. Eu não quero tratar os meus irmãos com diferença, olhando para o cabelo dele, olhando para a roupa, para o vestido, para o relógio, para o paletó, ou para cargos dentro de igreja. Eu não quero isso, não. Eu quero amar meus irmãos pelo jeito, por quem eles são, da forma que eles são. Como isso faz a diferença, irmãos? Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. É a gente clamar a Jesus. É a gente clamar. Uma fé viva justificada por Deus é aquela que, tendo recebido a aprovação divina, como Abraão e Raabe, mediante a confiança em Deus. Uma fé viva justificada por Deus significa confiança genuinamente em Cristo. Isso produz uma transformação de vida. As atitudes que demonstram essa fé viva, segundo Tiago, está na aprovação, mas firmeza, confiando em Deus. Isso é uma fé viva. É uma fé ausente de preconceito, sem acepção de pessoas, como nós vimos em Tiago, capítulo 2, o verso 1. É uma fé que ouve a palavra, mas não ouve não. Você pede: Jesus, me ajuda a praticar essa palavra, Jesus. Eu não sei como fazer, mas me dá sabedoria, Jesus. Eu quero ler a tua palavra, eu quero entender, Pai. Transforma o meu coração pela tua palavra. Oh, irmãos, como isso faz a diferença, isso agrada a Deus. Essa fé é demonstrada também por meio da sensibilidade às necessidades humanas. É o amor ao próximo, é a empatia, é a promoção da paz, é a linguagem que abençoa. É o tema do próximo domingo de manhã, a linguagem que abençoa. E como nós precisamos dessa sabedoria no falar, né? Para ser um instrumento de Deus. A fé que agrada a Deus se expressa por meio de ações práticas. Sua fé tem sido uma fé viva ou uma fé morta? Você quer fazer um compromisso com Deus? É com você e Deus. Você pode até já estar orando aí. O compromisso é o seguinte: é que em 2026 você tenha uma fé ousada. Uma fé que se posicione diante deste mundo mau. Uma fé que diga sim a Jesus. Uma fé que você possa ter por meio de ações práticas. Você reconhece que sua fé está fria? Você reconhece que tem vivido apenas para si? Forte, né? Quando digo apenas para si, é no seu lugarzinho e dentro de casa ou na igreja. É aquela fé que você diz só você e Deus. Mas você já perguntou o que Deus tem para fazer por meio da tua fé? Nessa noite você quer fazer esse compromisso com Deus? De ter uma fé mais praticante. Uma fé onde você vai pedir a Deus que o ajude a colocar em prática. Tem alguém nessa noite que reconhece isso? Preciso, pastor, dessa fé. E você faz esse compromisso com Deus? Essa fé mais praticante em 2026? Tem alguém entre nós que entendeu essa palavra? Amém, amém, glória a Deus.
É a palavra falando, mas alguém entendeu e fez esse compromisso com Deus. Jesus, eu quero uma fé viva em 2026. É viva dentro da igreja, dando glória a Deus, entendendo a palavra. É viva dentro de casa, é viva escutando os meus louvores, é viva indo trabalhar, vendo trabalhar. E quando chegar a prova, vou confiar no meu Deus. Quem quer fazer esse compromisso com Deus? Uma fé mais viva? Amém, amém. Mais alguém nessa noite? Vamos orar? Eu convido Geisa aqui à frente. Hoje é o aniversário dela, nós vamos estar orando pela vida dela e de Beto. Pode vir também, Betão, a família. Vamos estar orando, agradecendo a Deus e que Deus continue fortalecendo a sua vida, Geisa. Ajudando você em seus desafios e manifestando a glória dele por meio da sua família. Vamos estar orando pela vida dela. Tem sido uma bênção na EBT, no Ministério Aliança e todos os outros ministérios que desejam contar com ela. Ela ajuda naquilo que ela pode fazer. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos estar orando pela vida de Geisa, pela vida de Beto, pela vida do príncipe e da princesa dele. Vamos estar orando por essa família. E louvado seja Deus pela palavra que vocês entenderam, irmãos. Deus me ajude também a ter uma fé mais viva, viu? Vai fazer a diferença na EBT, uma fé mais viva, na sua casa, onde quer que estejamos. Oremos. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso na Tua presença. Alegria nos louvores. A gente com o espírito contrito nas orações e na palavra, o Espírito Santo iluminando o nosso coração, Pai. Senhor, contempla cada vida que levantou a mão nesta noite, Pai. Reconhecendo que precisa ter uma fé mais praticante, mais viva, Pai. Ajuda, Pai. Seja com aqueles também que reconhecem, mas por algum motivo não levantou essa mão. Fortalece esse coração, Pai. Fortalece esse coração, Jesus. Ajuda a EBT a ter uma fé viva e operante, Deus. Obrigado por cada família, Senhor, neste culto, Pai. Obrigado pelo Ministério Louvor. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão servindo. Obrigado por aqueles que estão em casa, Pai. Pai, abençoa a vida da Tua filha Geisa, Pai. Fazendo dela mais e mais um instrumento das Suas mãos, Pai. Abençoa a vida de Beto, Pai. Contempla esta família, Pai. A vida de Clarice e a vida de Luan, Pai. Que eles continuem crescendo, Pai. Se fortalecendo com essa fé viva, Pai. E proclamando os Teus feitos. Muito obrigado, Pai. Abençoa nosso retorno para os nossos lares. Nos concede uma noite de paz. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Uma excelente ida para casa e durmam bem.